Nós continuamos com a nossa exposição da teologia bíblica do Novo Testamento, e hoje nós vamos falar sobre a carta aos Romanos, né? Bom, nós estamos no mês da Reforma Protestante e creio que não tem uma carta, um livro, né, bíblico mais importante para a Reforma do que a carta de Paulo aos Romanos, né? E veio a calhar então que bem neste dia, próximo ao dia 31, que é o dia que comemoramos 507 anos da Reforma Protestante, o nosso tema da aula de EBD, de Teologia Bíblica, é sobre a carta de Paulo aos Romanos. Então não resta dúvidas, né, que a carta aos Romanos foi escrita pelo apóstolo Paulo. Ela foi escrita muito provavelmente no final da sua terceira viagem, por volta do ano 56. Paulo escreve a sua carta aos Romanos porque ele tinha muito interesse de visitar a igreja que estava em Roma. Paulo não era o fundador da igreja de Roma. Muito provavelmente os cristãos que estiveram em Atos durante a descida do Espírito Santo ali em Pentecostes, né? Como nós vimos a carta, né, o livro de Atos semana passada, muitos daqueles cristãos que estavam ali, que se converteram naquele momento, foram para Roma, e muito provavelmente algum deles foi o fundador da igreja de Roma, e Paulo não os conhecia. Eles já tinham ouvido falar de Paulo, mas Paulo ainda não os conhecia, não havia visitado Roma. Então Paulo também queria ir à Espanha, né, visitar a Espanha, ir até a Espanha nas suas viagens missionárias. Ele passaria por Roma até para contar com a ajuda, né, dos irmãos romanos para que ele pudesse chegar até a Espanha. Então, mas Paulo não conseguiu ir até lá, e creio que de uma maneira soberana e providencial, né, Deus usa o apóstolo Paulo então para escrever essa carta aos Romanos, que é a sua obra, eu creio, de Paulo, a sua obra mais magnífica, né? A carta aos Romanos é um tema, é uma carta muito bela, cheia de pontos doutrinários centrais, fundamentais para a nossa fé. Não é fácil de expor Romanos. O Dr. Martin Lloyd-Jones, ele escreveu 18 livros comentando a carta de Paulo aos Romanos. É uma coleção mais ou menos desse tamanho, assim. São muitas páginas comentando versículo a versículo de Romanos. Então nós vamos dar uma olhada no conteúdo, e para isso eu quero trabalhar aqui sobre qual era o evangelho de Paulo ao escrever Romanos, né? Qual era o evangelho de Paulo? Então Paulo passa por diversos temas centrais da fé, a doutrina da justificação. Ele fala sobre o pacto, ele fala sobre diversos temas centrais da nossa fé. Mas o ponto central que eu quero destacar do apóstolo Paulo na sua carta aos Romanos é o Evangelho. É o tema para mim que chamou muito a atenção. É o Evangelho. E isso está diretamente exposto logo no capítulo 1, dos versos 1 ao 4, que Paulo diz o seguinte, na introdução da sua carta: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas sagradas Escrituras, com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi, e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Ainda no capítulo 1, os versos 16 e 17, acompanha aí, Paulo diz o seguinte: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Esses versos 16 e 17 será o tema do sermão de hoje à noite. Nós vamos falar sobre o Evangelho da Reforma. Então nós não vamos entrar nesses dois versos aqui, mas eles são aqui fundamentais, explicando sobre o Evangelho, juntamente com os primeiros versos do capítulo 1. Então vamos andar aqui, primeiramente,
na sua carta, Paulo vai mostrar qual é o problema do homem. Qual é o problema do homem? Então, Paulo vai falar sobre a doutrina da queda, sobre a doutrina do pecado, que está no capítulo 5 e no verso 12. Tati, você pode ler? Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, Paulo está falando aqui sobre a morte que entrou por um só homem, por Adão. Paulo está fazendo referência aqui a Gênesis 3, falando, né, quando Deus disse ao homem, né, que ele não poderia comer da árvore, do fruto. Então, Paulo está falando que o homem, toda a humanidade, né, agora está sujeito à morte por conta do pecado que entrou por um só homem, por Adão. Então, por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado entrou a morte. Assim também a morte passou a todos os homens. Toda a humanidade agora está sujeita à morte por conta da ação de um homem, de Adão, que era o representante, então, de toda a humanidade. Então, Paulo já vai tocar nesse assunto, falando do problema. Qual é o maior problema da humanidade? É o que toda a humanidade morreu. Ele ainda fala no capítulo 3, nos versos 9 ao 18. Vou pedir se tem um microfone sobrando para nós usarmos aqui. Se um dos diáconos trazer. 3, os versos 9 ao verso 18. Quem gostaria de ler? Lucas, vai ler. Que se conclui: temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito: não há justo nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano, veneno de víbora. Está nos seus lábios. A boca, eles a têm cheia de maldição e de amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Então veja que Paulo está falando que todas as áreas da vida do homem foram tocadas, foram afetadas pelo pecado. Então aqui, o homem que havia sido criado à imagem e semelhança de Deus, né, tinha a forma, vamos dizer assim, de Deus. O homem agora foi deformado pelo pecado. O pecado deformou a imagem de Deus que estava impressa no homem. Então veja que todas as áreas da vida do homem foram tocadas e foram afetadas no discurso, nas ações, na sua visão, no seu entendimento. Veja, no discurso ele fala que a boca eles têm cheia de maldição e de amargura. Então, todas as áreas, a área da fala, a área do discurso, a área da comunicação, tudo como o homem fala, se comunica, estabelece relacionamentos através da fala, foi afetada, foi deformada pelo pecado. Paulo também fala que as ações do homem, veja no verso 15, são os seus pés velozes para derramar sangue. Todas as ações do homem foram afetadas pelo pecado. Tudo aquilo que nós fazemos está manchado, afetado, maculado pelo pecado, pela queda. E Paulo vai falar que a visão e o entendimento do homem também foi afetada. Veja que desconheceram o caminho da paz, não há temor de Deus diante dos seus olhos. Então, todas as áreas da vida do homem foram afetadas profundamente. O pecado, ele faz, então, essa separação, agora, entre Deus e o homem. Ele deforma
a imagem de Deus no homem. Aqui está uma imagem da depravação total, da corrupção total da humanidade. Isso é um ponto central do Evangelho, porque para que essa imagem venha a ser transformada, reformada e conformada novamente à imagem e semelhança de Deus, o homem precisa agora de uma solução. Ele precisa de algo para que o pecado que afetou a sua vida agora deixe de exercer influência e poder sobre a sua vida. Então perceba que o problema do homem é o pecado. Ele afetou todos nós, ele afeta a nossa vida. Às vezes você não entende a maneira que você age, que você fala, ou como você entende as coisas. Por que eu disse isso? Por que eu fiz isso? Por que eu pensei isso? Veja, todas essas áreas estão afetadas pelo pecado. Quando você responde a alguém de uma maneira que você não queria, quando você fala de maneira grossa, de maneira estúpida às vezes, e você depois fica pensando, por que eu agi daquele jeito? Nossa, por que eu falei assim com a minha mãe? Por que eu falei assim com o meu pai? Por que eu falei assim com o meu marido? Ele não merecia que eu falasse desse jeito. Então veja que às vezes essas garras, esses tentáculos do pecado, embora nós sendo salvos, nós ainda estamos sob a influência negativa do pecado sobre a nossa vida, nesse processo de santificação que nós vivemos. Então, por vezes, nós agimos dessa maneira. Por vezes, nós fazemos coisas que não queríamos fazer. Agimos de maneira egoísta e não queríamos fazer isso. Às vezes, nossos pensamentos dominam as nossas ações. E nós pensamos aquilo que não deveríamos pensar. Nós colocamos diante dos nossos olhos aquilo que não queríamos colocar. Isso é reflexo da queda. Então, Paulo está mostrando aqui que o homem tem um problema. Mas Paulo também vai mostrar a solução para esse problema. E a solução para esse problema nós vamos encontrar na doutrina da justificação. Está em Romanos capítulo 5, dos versos 1 até o 11. Quem achar, pode ler. O Davi está com o microfone ali atrás? Cássio. Romanos 5, do 1 até o 11. Justificados, pois, mediante a fé, temos a paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por eles salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Veja aqui Paulo explanando sobre a doutrina da justificação pela fé. Então, sabendo do fato de que o homem pecou e de que Deus é extremamente santo, agora o homem está afastado da presença de Deus, com a sua imagem deformada pelo pecado. Então, Paulo, aqui no primeiro capítulo do verso 5, ele fala que justificados, pois mediante a fé, nós temos agora paz com Deus. O homem pode ter paz.
Se agora nós temos paz com Deus, isso significa que até o momento o homem estava em guerra com Deus. Estava indo contrário. O que é estar em guerra? É quando um país, né, está em choque de conflito, um conflito de interesses com outro país, falando em termos de guerras. Os nossos interesses estavam em conflito com os interesses de Deus, e os interesses de Deus estavam em conflito com os nossos interesses. Não havia mediação, não havia como ter paz. E essa era uma guerra perdida pelo homem. Mas Deus aqui, por intermédio do seu Filho Jesus Cristo, Ele manda Cristo como um mediador para essa guerra, um mediador para esse conflito. E agora nós podemos então ter paz com Deus. No verso 2, Paulo nos diz que é pela fé, pelo intermédio de Cristo, que nós obtivemos igual acesso pela fé. A salvação, ela é por graça, através da fé. Somente pela fé é que nós podemos ser salvos. Mas a fé em quem? A fé em Cristo Jesus. E diante disso, nós podemos ver o grande amor que Deus teve por nós pecadores, a misericórdia que Deus teve com aqueles que estavam em conflito direto com Ele, que éramos nós. Dos versos 6 ao 8, Paulo fala aqui desse grande amor de Deus, falando porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, quando nós não tínhamos capacidade nenhuma, morreu a seu tempo pelos ímpios. E ele fala que dificilmente alguém morreria por um justo. Dificilmente alguém morreria por um justo. Pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, nós sendo ainda pecadores, sendo injustos. Quem de nós daria vida por alguém? Não é uma coisa fácil. Quanto mais Deus enviar o seu Filho para que desse a vida por nós, pecadores, cheios de pecado, em conflito com Ele. Então, Deus prova esse grande amor, e Deus nos salva. E no verso 9 ele fala, logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira de Deus. Então, nós somos salvos de Deus, por Deus, salvos de Deus. O próprio Deus nos salva da sua própria ira, que viria sobre nós. E agora vem sobre o seu Filho, que está condenado pelos nossos pecados. Toda a ira de Deus que seria derramada sobre mim e sobre você, é derramada em Cristo. Então, nós vemos que para a situação da queda do homem, que para a situação do pecado do homem, para a vida pregressa, para a vida arruinada pelo pecado do homem, existe uma solução, que é a morte de Cristo, a justificação dos nossos pecados. E é disso que Paulo está tratando na sua carta. É isso que Paulo está mostrando, as verdades do Evangelho de Cristo Jesus, de que nós somos pecadores, de que nós somos maus, de que não havia solução para o nosso problema, até que Deus, por causa do seu grande amor, envia o seu Filho. Então, a doutrina da justificação pela fé. E Paulo vai tratar ainda, dentro desse campo da ordem salute, da ordem da salvação, de tudo aquilo que está relacionado ao sacrifício de Cristo e à nossa salvação, Paulo vai tratar de um tema muito importante no capítulo 9 da sua carta. Ele vai falar sobre a soberania de Deus nessa salvação, na salvação do homem. A soberania de Deus, a eleição e a predestinação do homem dentro do seu plano, dentro da sua vontade. Então, no capítulo 9, dos versos 6 ao 26, quem gostaria de ler? Na verdade, nós não vamos ler dos 6 ao 26 primeiro. Foi do 6 ao 8. Quer ler, Anne? E não pensemos que a palavra de Deus
haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas, nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos, mas em Isaque será chamada a sua descendência. Isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa. Meu irmão, não é porque você é presbiteriano, filho de presbiteriano, reformado, que você vai ser salvo. O que Paulo está dizendo aqui, nem todos os israelitas são de fato israelitas. Paulo está falando aqui, lembrando do pacto, da promessa de Abraão, que Deus fez a Abraão, e Paulo está falando aqui do Israel físico, e está falando aqui do Israel espiritual. Nós temos Ismael e nós temos Isaque. A promessa estava sobre Isaque. Ismael também era filho de Abraão. Mas Deus está falando que nem todos os israelitas são de fato israelitas. Ou seja, o fato de eles serem israelitas étnicos, do ponto de vista étnico, não significa que eles eram israelitas do ponto de vista espiritual, de que eles estavam salvos, de que eles eram salvos, de que eles eram o povo escolhido de Deus. Então, o fato de você se denominar, às vezes, cristão, presbiteriano, reformado, não significa nada se você não estiver dentro da ordem da salvação, dentro do plano da salvação. É mais do que vir à igreja, é mais do que cumprir com regras como os israelitas, como os judeus cumpriam, é mais do que cumprir rituais e cerimônias. É muito mais. Falar de um relacionamento íntimo com Deus. Então, Paulo fala isso escrevendo aos Romanos, e ele vai mostrar sobre a eleição nos versos 9 até o 13. Diz assim: porque a palavra da promessa é esta: por esse tempo virei e Sara terá um filho. E não ela somente, mas também Rebeca, ao conceber de um só, Isaque, nosso pai. E ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dito a ela: o mais velho será servo do mais moço. Como está escrito: amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Então, esse é um texto fundamental para nós entendermos a eleição, para nós entendermos a predestinação, a soberania de Deus nessa eleição. Paulo está falando de dois bebês gêmeos que estavam dentro do ventre de sua mãe. Um Deus amou e o outro Deus aborreceu. E eles ainda não tinham nascido, Paulo fala, para que tivessem praticado qualquer tipo de obra, boa ou má, para que o propósito de Deus se estabelecesse quanto à eleição. Então perceba que Paulo está falando aqui, as obras, as atitudes, aquilo que você faz, não é aquilo que te salva. O que te salva é a vontade soberana de Deus, é a eleição soberana de Deus sobre a tua vida. Então Paulo escreve, e interessante que Paulo vai escrevendo aqui a eles, e Paulo já vai prevendo que esse assunto, como na nossa cabeça, na cabeça dos romanos, surtiria muitas dúvidas, né? E muitas objeções e muitas controvérsias. E nós sabemos que esse texto é um texto que gera muitas controvérsias na cabeça de muita gente. Nós temos a distinção entre calvinismo e arminianismo, e esse é um ponto que, quando nós falamos sobre ele, Romanos 9 é como um leão indomável, né? Você não pode lutar contra ele. Está aqui, está na Bíblia, está na Escritura. Então veja, Paulo, prevendo isso, ele escreve nos versos 14. Ele diz assim: que diremos, pois, a injustiça da parte de Deus? De modo nenhum.
Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó: para isso mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo, ele tem misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz. Então, Paulo, prevendo isso, ele fala: peraí, não há injustiça da parte de Deus. Deus não é injusto em fazer essa escolha. Porque nós, afetados pelo pecado, estávamos todos condenados. Isso aqui, na verdade, não revela injustiça. Isso aqui revela misericórdia. Isso aqui não revela que Deus é injusto por não salvar alguns, mas revela o quanto Deus é misericordioso e justo por salvar alguns que não mereciam. Por escolher eu, por escolher você, por escolher toda a sua igreja. Diante da pecaminosidade, da corrupção do homem, ainda assim Deus estende a sua mão misericordiosa para nos salvar. Já parou para pensar no quanto você é pecador? Já fez uma análise? Sabe quando nós vamos participar da ceia e o texto fala: analise-se, examine-se o homem, pois a si mesmo. Você faz esse exame? Mas não só na hora da ceia, você faz esse exame diário? Quando você para pensar nas suas atitudes, no seu comportamento, naquilo que você pensa dos outros, naquilo que você pensa em relação a muitas coisas, na maneira como você age, e você faz essa relação de quem você é com a relação de quem Deus é, para onde você deveria ir, por conta do seu pecado, da sua dívida, e para onde você vai, por conta da misericórdia de Deus. Esse texto aqui é lindo, é maravilhoso. Esse texto aqui, ele nos constrange, porque veja, nos gêmeos aqui, em Jacó, em Esaú, não havia nenhuma atitude boa em Jacó. Então Deus não é mau por condenar Esaú. Deus é bom por aceitar e por amar Jacó, por aceitar e amar eu e você. Então veja, qual era o centro do evangelho de Paulo? Era mostrar a justiça de Deus, o amor de Deus e a solução para o problema da humanidade, que é a justificação. É Deus escolher alguns mediante aqueles que estavam perdidos para serem salvos. E nos versos 19 ao 26, ainda Paulo diz o seguinte, no capítulo 9: tu, porém, me dirás, de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Quem pode resistir à vontade de Deus? Mas Paulo fala o seguinte: quem és tu, homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez: por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa para o mesmo barro fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição, vasos preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios, assim como também diz em Oséias: chamarei povo meu ao que não era meu povo, e amada a quem não era amada. Perceba, Deus chamará meu povo, aquele que não era meu povo, e amada que não era amada. E no lugar em que se lhes disse: vós não sois meu povo, ali mesmo serão chamados filhos do Deus vivo. Nós somos chamados filhos
de Deus. Filiação é uma coisa muito importante. Você carrega no seu RG o nome de seu pai, da sua mãe. Você carrega nos seus traços genéticos características do seu pai. Você pode ver em uma criança, desde pequena, de bebê, semelhanças com o pai, muito parecido com seus pais. Israel não está aqui hoje, né? Israel está cada dia mais parecidinho com Samuel, né? E está muito bonitinho Israel. Você olha para uma criança e você vê características do pai naquela criança. E quando nós olhamos para nós, as nossas características, como Paulo vai falar lá em Efésios 2, nós éramos filhos da ira. O que é ser filho da ira? É ter em nós a condenação por conta da ira de Deus. Nós éramos condenados filhos diretamente de Adão, descendentes de Adão. Em nós estava expressa todas as características do gene pecaminoso de Adão. Perceba que Adão, ele estava dia a dia com Deus. Você já parou alguma vez para pensar? Eu já parei. Eu falei, nossa, como deve ter sido bom, como deve ter sido uma experiência inimaginável você conversar diretamente com Deus todo dia, na viração do dia. Deus vinha e falava com Adão. Já parou para pensar no como devia ser isso? Você falar diretamente com Deus. Adão conversava com Deus. Deus vinha ali para ver como estava Adão, e Adão falava, olha, eu dei hoje o nome para esse bicho aqui, para aquele bicho ali, hoje eu colhi uma fruta aqui, hoje eu caminhei pelo jardim. E talvez Adão fazia questionamentos para Deus, falava com Deus, e Deus o respondia, e Deus dialogava, e Deus se relacionava com Adão diariamente. Só que Adão pecou. Adão pecou, se distanciou de Deus. Então ele cometeu um pecado. Veja, Adão tinha o convívio diário, direto com Deus. E ele escolheu o pecado. Agora imagina eu e você, que o nosso contato diário é com Instagram, Facebook, televisão, filme, série, jogo, exposto a toda a porcaria que o mundo oferece. Como é o nosso relacionamento diário com Deus? Estamos diretamente expostos ao pecado, estamos dialogando com o mundo, estamos dialogando com o pecado. Diariamente. Então nós carregamos esse gene do pecado em nós. E agora Paulo está dizendo aqui que nós fomos feitos, chamados filhos do Deus vivo. É como se Deus apagasse agora todo o nosso histórico de quem nós somos, de quem nós éramos, pegasse a nossa identidade, trocasse a filiação e falasse, agora vocês não são mais filhos de Adão, agora vocês são filhos do Deus vivo. Então veja, essa é a solução que Paulo fala, que o Evangelho traz para o homem, é nos tirar de uma condição de filhos de Adão, de filhos do pecado, por uma vontade única e soberana de Deus, e nos trazer agora para a família de Deus, para sermos filhos de Deus. É como se você andasse pela rua de São Paulo, fosse lá e chegasse e encontrasse o pior marginal que estivesse na rua, o pior bandido que estivesse na rua, maltrapilho, sujo, fedendo, carregado de vícios, e trouxesse para dentro da sua casa e o acolhesse como seu filho. Foi isso que Deus fez. Essa é a solução que Deus dá para o homem: amar quem não era amável, chamar de filho quem não era filho, tratar como amigo quem era inimigo. É isso que Deus faz conosco. Então esse é o centro do coração
do evangelho de Paulo, porque isso aconteceu com Paulo. Paulo era um perseguidor da igreja. Paulo aspirava perseguir, fúria contra a igreja, contra os irmãos. Paulo estava lá na morte de Estevão e ele consentiu na sua morte, o primeiro mártir. Paulo detestava, tinha aversão a Cristo e aos cristãos. Paulo era essa pessoa, ele tinha consciência de quem ele era e de quem ele se tornou. De perseguidor agora a perseguido. É o que Paulo está relatando aqui. Então essa é a solução para mim, essa é a solução para você. E não pense que você, não, mas eu sou cristão, eu sou batizado, eu venho na igreja há tantos anos, você precisa disso todo dia. Eu preciso disso todo dia. Paulo escreve na sua carta, não vos canso de vos escrever as mesmas coisas. Porque se nós não pararmos e não termos isso aqui como uma doutrina central e fundamental para o nosso coração, não é algo que você aprendeu lá nos catecúmenos sobre predestinação, sobre eleição. É algo que precisa estar presente na nossa vida diariamente, porque nós precisamos entender os impactos do evangelho genuíno de Jesus na nossa vida, de como nós nos relacionamos com as pessoas à nossa volta, com aquilo que pensamos e que falamos. Então veja, Paulo agora fala do problema do homem, Paulo fala da solução do homem, mas Paulo também vai falar sobre a luta do cristão. Vamos para o capítulo 6. Os versos 1 ao verso 13. Quem gostaria de ler? Davi? Microfone? Tati vai ler aqui na frente. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos também que com ele viveremos. Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele, pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também, vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um dos seus membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Então Paulo vai mostrar aqui que o fato de o homem ter um problema, Cristo solucionar o problema, apaziguar o homem com Deus, justificar o homem do pecado, o homem ainda vai, na sua caminhada, na sua jornada, a enfrentar daqui até o último dia da sua vida, uma luta diária, uma luta constante contra o pecado. Porém, Paulo vai mostrar que
o pecado, ele não é um estilo de vida do cristão. Não é a maneira como o cristão vai agir normalmente, diariamente. Primeiro ele fala isso nos versos 1 ao 2, dizendo que o cristão, ele não vive pecando. Que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que a graça seja abundante? Isso aqui muita gente fala, né? Questionam a fé reformada, questionam. Você deve ter ouvido esse confronto. Espera aí, então quer dizer que eu posso, se eu estou salvo para sempre, então eu posso viver em pecado, viver pecando. Você já ouviu esse questionamento, né? Eu já fui questionado muito sobre isso. Então, uma pessoa falou, não, você pode então sair e seguir, bebendo, fumando, fazendo o que quiser, que você está salvo de qualquer jeito. Mas não é bem assim, não. Paulo fala, que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos nós para o pecado, nós que ainda morremos por ele? Então veja, o pecado não é um estilo de vida do crente, não é estilo de vida do cristão. Se você firma, ou se firma na soberania, na eleição de Deus, de que Cristo já levou os seus pecados na cruz, para você pecar, levando em consideração a isso, de alguma forma você ninar o seu pecado, você não pertence a Cristo, você não é salvo ainda, de fato. Porque esse não é o estilo de vida do cristão. Paulo fala que o cristão ele está morto para o pecado. Olha o verso 3. Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Paulo está falando que nós que fomos batizados em Cristo Jesus, também fomos batizados na sua morte. Quando Cristo morreu, nós morremos com Cristo. Quando Cristo ressuscitou, nós ressuscitamos com Cristo. Ao mesmo tempo. Então Paulo está falando aqui de que o cristão ele está morto para o pecado. Olha o verso 12, não reine portanto o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Paulo está falando que o pecado não pode reinar. Quem reina é o quê? Quem reina? É um rei, um governante, alguém que governa. Ou seja, Paulo está dizendo, o pecado não pode exercer governo na sua vida. O pecado não pode, você não pode eleger o pecado como seu governante. Hoje é eleição, né, segundo turno. Você não pode eleger o pecado. Não eleja o pecado. Aí você afira aí o pecado ao candidato que você quiser. Não eleja ele. Vai faltar, né? Então, bote em branco. Não bote em branco não. Escolha o melhor, faça seu papel como cidadão. Então, Paulo está falando, não eleja, não coloque o pecado como governante da sua vida. Porque se o pecado for o governante da sua vida, ele é que vai estabelecer o seu modo de agir. Governante é quem governa, quem dá as diretrizes, é quem comanda. Um rei é que comandava e todos os seus súditos estavam abaixo do seu reinado. Ou seja, se você colocar o pecado como rei da sua vida, você terá que obedecer a ele, se sujeitar a ele. Mas em Gálatas, Paulo fala, não foi para a escravidão que Cristo vos libertou. Então veja, Paulo está falando que o pecado não é o estilo de vida do cristão. Então ele vai falar sobre a doutrina da santificação. E Paulo vai mostrar claramente essa luta pela santificação no capítulo 7, no verso 14, até o verso 24, Paulo diz o seguinte, capítulo 7 de Romanos, olha aqui a luta pela santidade, pela santificação, essa luta acontece dentro de você todos os dias. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Sabe quando você age, você não prefere,
Porque na sua lei está gravado, no seu coração está gravado a lei de Deus. A lei moral de Deus, ela está impressa no coração de todo homem. E o homem sabe o que é errado, sabe o que é certo também. E Paulo está falando, não faça o que prefiro, e sim aquilo que eu detesto. Ou seja, o cristão, quando ele peca, ele tem que detestar aquilo que ele fez, tem que odiar aquilo que ele fez. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim, porque no tocante ao homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado, que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Paulo está falando aqui da luta do cristão pela santificação. Você precisa vivenciar essa batalha. Você está alistado quando você foi recebido por Cristo, quando você professou a sua fé, quando você aceitou, declarou a sua fé em Cristo Jesus, nesse exato momento você se alistou para essa batalha. Você está alistado para esta guerra diária contra o pecado. Paulo vai falar que essa é uma guerra constante na vida do cristão. Você vai seguir lutando desde o dia que você disse que você aceitou Cristo, ou que Cristo te aceitou, vamos ser reformados. Você vai seguir lutando até o dia que você fechar os olhos nessa terra, contra o pecado. Saiba que essa é uma batalha constante que você vai lutar. Sempre você vai lutar contra o pecado. Sempre você vai encontrar essa lei guerreando dentro de você. Porque a doutrina da santificação, nós costumamos falar que a santificação ela é imperfeita. Não no sentido de que ela é ruim, mas de que ela não é completa. Nós não somos santos e nós não fomos glorificados ainda. Nós ainda não fomos glorificados. Então, nós ainda não alcançamos a estatura perfeita, mas nós estamos nesse processo. Então, você vai viver lutando contra o pecado, lutando para ser santo, lutando para se parecer com Deus, para estar mais parecido com Cristo a cada dia. Essa é uma luta constante. Só que saiba que essa luta, se você foi justificado por Cristo, comprado por Cristo, ela não está perdida. Cristo venceu na cruz os nossos pecados, Ele carregou, Ele nos deu paz, Ele nos salvou. E agora você pode lutar contra o pecado na certeza da vitória de Cristo. É por isso que você tem força para lutar contra o pecado. Porque essa força não vem de você, não vem da tua capacidade, não vem do teu conhecimento, do teu intelecto, mas essa força vem diretamente do poder do sangue de Cristo, para que você possa vencer o pecado. Cristo venceu para que você pudesse vencer o pecado. Então Paulo está falando dessa luta diária do cristão, dessa luta constante, dessa batalha por santificação. Nós temos que querer, nós temos que desejar a todo momento sermos santos, sermos parecidos com Deus, sermos parecidos com o nosso Senhor Jesus, que foi sem pecados. Então, Paulo nos fala dessa certeza, dessa luta do cristão pela santificação, e o que nos leva
a um outro ponto do ensinamento de Paulo, do ensino de Paulo, que é a certeza da salvação. Romanos 8, versos 38 e 39. Quem achar pode ler. 8, 38 ou 39? Não, desculpa, é isso mesmo. 28 ou 30. É que eu olhei outra referência que está aqui nas minhas anotações. 8, 28 ou 30. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Portanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Aqui Paulo nos fala da certeza da nossa salvação. Veja, o cristão ele pode ter certeza da sua salvação através do chamado, da justificação e da glorificação. Paulo está falando aqui que aqueles que Deus, que o Senhor de antemão conheceu, também os predestinou. Aí você vai falar, está aqui, ó. Então os arminianos têm razão, que Deus conheceu, está falando da presciência, que Deus olhou no futuro, conheceu, e aí ele predestinou. Não é isso. O que significa esse de antemão conheceu aqui? Alguém sabe dizer? Do que Paulo está falando aqui? Será que Paulo está falando que Deus olhou lá no futuro e viu quem ia ser salvo, conheceu eles e então os chamou? Parece isso ou não? Não é. Aqui o conheceu está falando de relacionamento, não de simplesmente conhecer, mas está falando de relacionamento íntimo, conhecer. Você vai encontrar na Bíblia várias menções sobre esse termo. E fulano conheceu sua esposa, Isaac conheceu a Rebeca, no termo de relacionamento íntimo. Nós temos que entender que Paulo, ele era um judeu, pensando em hebraico, escrevendo em grego, e nós estamos lendo em português. Então, Paulo está falando aqui que de antemão conheceu, ou seja, com aqueles com quem o Senhor de antemão teve um relacionamento íntimo, aqueles a quem o Senhor de antemão amou, a esse os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. E aos que predestinou, a esse também chamou. E aos que chamou, o Senhor justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Perceba que esses verbos aqui estão mostrando uma ação já feita, uma ação já concluída. Conheceu, chamou, justificou e glorificou. Está falando de ações completas, que estão no passado já, feitas. Chamou, justificou, glorificou. E aqui está o ponto da certeza da nossa salvação, a glorificação. Quando Cristo chama, quando Deus chama, e Cristo justifica, morre pelos nossos pecados, assume a nossa culpa, nós passamos agora a esse processo de santificação. E aqui que está o problema de muita gente que não tem certeza da sua salvação, que não compreende, porque as pessoas estão confundindo santificação com glorificação. Santificação é esse processo que nós falamos incompleto na nossa vida. E glorificação é o processo final, lá na glória, onde receberemos um corpo glorificado,
seremos glorificados. Então, receberemos novamente a restauração da imagem de Deus em nosso corpo, onde nós seremos impecáveis. Não poderemos mais pecar. Então, essa já é uma ação completa. Paulo está dizendo aqueles que foram predestinados, que foram chamados, foram justificados e foram glorificados. Ou seja, você que foi chamado, justificado, já está glorificado. Só que esse é o processo que nós chamamos do já e ainda não. Já fomos, mas ainda não. Porque há um tempo, há um processo para isso, mas é algo que já está certo, garantido por Deus. Então Paulo nos fala dessa certeza. Então veja como Paulo, aqui na carta aos Romanos, ele toca em pontos centrais e fundamentais do Evangelho, que é a nossa justificação, o nosso chamado em Cristo Jesus e a certeza da salvação, tudo em Cristo Jesus. Então Paulo vai discorrendo na sua carta, do capítulo 1 até o capítulo 11, Paulo vai falando, vai mostrando, vai falando da eleição, vai falando do problema do homem, vai falando da justificação pela fé, vai falando do problema do pecado, vai falando de santificação, vai falando que Cristo nos amou e morreu por nós. E Paulo vai falando todos esses pontos centrais doutrinários. E quando ele chega no verso 11, no verso 33, até o verso 36, antes de Paulo entrar na parte prática da sua carta, depois de falar toda essa doutrina maravilhosa, parece que Paulo aqui, ele faz uma pausa e ele escreve aqui uma profunda adoração ao Senhor, dizendo o seguinte, no verso 33 do capítulo 11, ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis são os seus caminhos. Quem conheceu, pois, a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído? Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele, pois, a glória eternamente. Amém. Veja que o conhecimento de toda essa doutrina, de toda essa base do Evangelho tem que nos levar à exaltação de Deus, à glória de Deus, a exaltar ao Senhor. Olha que Paulo fala, ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos. Para nós eles são mais altos, quão inescrutáveis são os seus caminhos. Todo esse conhecimento não deve te levar à soberba, mas à humildade, ao reconhecimento de que você não era merecedor. E quão insondáveis são os pensamentos deste Deus, e que por Ele, por meio dEle, para Ele, são todas as coisas. Então Paulo, depois de ensinar, de falar, de mostrar aqui o Evangelho expresso nas suas bases doutrinárias, que foi esse Evangelho que foi retomado na Reforma Protestante, nós vamos ver isso hoje à noite. Paulo, agora ele parte para uma parte prática da sua carta, a partir do capítulo 12, mostrando que o Evangelho de Cristo, o Evangelho de Jesus, ele tem que transbordar na sua vida, nas suas atitudes, na maneira como você se relaciona, na maneira como você trata as pessoas, na maneira como você age. Então Paulo agora vai mostrar a partir do capítulo 12, aqui, o resultado da ação do Evangelho na vida de cada um dos cristãos que foram salvos. Então Paulo vai dar aqui alguns conselhos práticos, e nós vamos dar alguns desses conselhos aqui. Essa doutrina que ela tem que estar expressa na nossa vida, no modo como nós nos relacionamos com as pessoas, como nós vivemos. Então, Romanos 12, do 1 ao 2. Vou pedir para a Cláudia. Você lê para nós?
Romanos 12, 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, primeiro de tudo, o Evangelho deve nos levar a não viver de acordo com este mundo e com as suas práticas, a não nos conformarmos, a não tomarmos forma. Se conformar significa tomar forma. O que foi a reforma protestante? Veio trazer a forma novamente de como era a igreja. Trazer a igreja à sua antiga forma, reformar. Paulo está falando que nós não devemos nos conformar com este mundo. Não devemos tomar a forma deste mundo. Se nós tomarmos a forma deste mundo, precisaremos de uma reforma. E foi isso que a igreja fez ao longo dos tempos. Paulo está falando que o cristão, que o crente, não deve agir com os pensamentos deste mundo. Tomar a forma deste mundo. Agir como este mundo age. Seguir os pensamentos deste mundo. Ah, mas lá na minha escola todo mundo está fazendo isso aqui agora. É legal. Vou fazer também. Ah, no meu trabalho o pessoal agora começou... O pessoal criou um grupo do WhatsApp lá e eu estou participando também. E o pessoal começa a mandar piadas. E é legal, a gente tem uma interação ali. Mas aí começaram a entrar algumas piadas pesadas e você... mas o pessoal se diverte, isso que é importante. A gente precisa dar risada. A semana é tão puxada, né? O trânsito é desgastante, o trabalho é árduo. É o momento da gente ter ali um lazer, um divertimento e a gente ri. Ou, nossa, todo mundo está assistindo aquele filme, aquela série. Aí você vai olhar a série, você vai olhar o filme. Os padrões estabelecidos ali são totalmente mundanos, ímpios e vão contra a palavra de Deus. Ah, mas é legal. Nossa, eu estou torcendo para fulano ficar com a fulana no final. E aí você vai ver o fulano está traindo a fulana. E você se pega torcendo para o divórcio, para um relacionamento adúltero. Ou você já assistiu La Casa de Papel e os caras estão roubando um banco que você está torcendo para os caras não ser pegos. Veja como nós vamos assimilando o pensamento do mundo e nos conformando ao mundo. Nós vamos nos conformando àquilo que o mundo ensina. E Paulo está falando, vocês não foram salvos, justificados, Cristo não morreu na cruz do Calvário para que você tenha a forma desse mundo. Porque você precisa experimentar a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. E a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, ela não é boa para o mundo, ela é imperfeita para o mundo e ela é desagradável para o mundo. É o contrário do que o mundo tem como bom, perfeito e agradável. Então Paulo está falando, se vocês fazem parte desse evangelho, foram justificados, salvos, morreram com Cristo, foram sepultados com Cristo, ressuscitados com Cristo, justificados, chamados, regenerados, glorificados, vocês não devem viver de acordo com este mundo. Outro ensinamento aqui que Paulo traz para a igreja é sobre o correto uso dos dons para a edificação do corpo de Cristo. Romanos 12, do 3 até o verso 8, diz assim, porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, segundo a medida da fé a que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Assim também nós, conquanto muitos somos um só corpo de Cristo e membros uns dos outros, tendo, porém, diferentes dons segundo a graça que me foi dada, se profecia, seja segundo a proporção da fé, se ministério, dediquemo-nos ao ministério, ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo, ou o que exorta, faça-o com dedicação, o que contribui com liberalidade, e o que preside com diligência, quem exerce misericórdia com alegria. Então, Paulo está falando que o evangelho de Jesus
deve nos levar a um correto uso dos dons que recebemos para a edificação do corpo de Cristo. Meu irmão, se você está trabalhando numa área da igreja, se dedique nessa área com todo esmero, com todo zelo, com todo afinco, para a edificação do corpo de Cristo. Faça para a edificação do corpo de Cristo. Porque não, olha aqui, Paulo fala, porque pela graça que me foi dada de cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Não faça por você, não faça para aparecer, para mostrar que você sabe fazer bem. Olha como eu faço bem, olha como eu dou uma boa aula para as crianças, olha como eu faço tal coisa boa. Mas Paulo está falando que os dons que vocês receberam, os dons que o Espírito Santo deu a vocês, devem ser usados para uma correta e saudável edificação da igreja. Então você pode analisar na sua vida se o Evangelho está surtindo efeito na sua vida, naquilo que você faz, como você age, como você trabalha na igreja, como você se dedica na igreja, como você faz. Paulo também vai dizer que vai ensinar sobre o amor. Olha os versos 9 até o 21. O amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo, não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade. Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vinguei a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer o mal, mas vence o mal com o bem. Paulo está falando aqui sobre o amor, que ele deve ser sem hipocrisia. E olha quantas práticas benéficas estão descritas aqui para a igreja de Cristo, para o convívio entre irmãos. Benefícios saudáveis uns para com os outros. Paulo também vai falar sobre a obediência às autoridades. No capítulo 13, nos versos 1 ao 2. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo condenação. Paulo está falando para nós obedecermos às autoridades constituídas, tanto na igreja, tanto autoridades eclesiásticas, como autoridades governamentais na nossa sociedade. Polícia, governantes, governadores, presidentes, nós temos que nos sujeitar às autoridades. Paulo também vai falar sobre tolerância para com os fracos na fé, no capítulo 15, verso 1 e 2. Ora, nós que somos fortes devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para a edificação. Então, Paulo está falando que se você crê no Evangelho, se você foi mudado por este Evangelho, você precisa ter tolerância para com os mais fracos na fé, suportar aqueles que são mais fracos na fé e agradar o próximo naquilo que é bom para a edificação. Então, Paulo dá uma série de conselhos práticos que são resultantes do Evangelho na nossa vida. Então, Paulo, ele traz a sua carta aos Romanos mostrando pilares centrais,
fundamentais para a fé cristã, que para nós são essenciais para uma boa vida de relacionamento com Deus, com nós mesmos e com os próximos. Isso é o poder do Evangelho de Jesus, pegar pessoas como eu e você, totalmente deformados pelo pecado, nos justificar, nos tornar filhos de Deus, nos dar força para vencer o pecado e nos permitir vivermos em união, em bom relacionamento, em comunidade. É isso que o Evangelho faz comigo e com você. Amém? Alguém tem alguma colocação, alguma dúvida, alguma pergunta? Uma participação? Que não, então vamos passar para o Jorge.